Fala rapaziada, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o Bitcoin, o malvadão, o que está acontecendo com o preço. Então bora fazer uma análise bem cirúrgica aqui. Então se você não é inscrito, se inscreva, curta, compartilha, comenta, porque assim você vai estar me ajudando a trazer cada vez mais conteúdos relevantes aqui no canal. Então bora analisar o malvadão aqui. Bom, vamos lá, o que está acontecendo com o preço. Lembrando que a gente está numa tendência de baixa, né? Macro tendência no semanal, totalmente com o flow de baixa, né? Porém, no entanto, Davi, entretanto, desde aí praticamente do começo de janeiro até agora, né? A gente teve uma alta bem expressiva, tá? Mais de 30% aí do BTC. Porém, no entanto, Davi, entretanto, no gráfico semanal, o que o preço ele veio fazer aqui? Novamente, veio testar o topo anterior, tá? Veio testar esse último topo. Porém, essa semana a gente teve uma queda muito brusca, né? Muito violenta, tá? E o preço, né? O mercado acabou perdendo esse fundo. Então aqui a gente já teve um choque, uma mudança de caráter, tá? E qual que é a nossa narrativa? Qual que é a expectativa agora? Bom, já que agora a gente estava realmente numa região de topo, o preço ele pode vir retestar essa região, fazer um pullback, né, e continuar o flow de baixa, tá? E buscar essa zona aqui de demanda lá na casa dos 12, 10 mil dólares, tá? Até porque eu tenho uma baita de uma liquidez. Por quê? Porque aqui não tem demanda o suficiente para reverter toda essa tendência de baixa na minha concepção, tá bom? Já que o flow ele é de baixa e também pelo price action, né? O que a gente espera? Que o mercado ele corrija esse gap, essa ineficiência de preço. Você percebe que a gente tem um vácuo, né? E normalmente os gaps eles são fechados, mais de 80% do preço, né? No gráfico os gaps eles são fechados. E aqui a gente teve uma ineficiência, o preço está buscando essa região, né? Assim como você tem gaps lá para cima. Já que a gente está num flow de baixa, a tendência predominante majoritária do mensal e semanal é de baixa, tá? E também analisando pelo price action aqui a gente tem um suporte diagonal, né? Por isso ele pode vir buscar essa região. E por que eu acredito nisso? Porque quando, não sei se eu já mostrei um vídeo aqui do Smart Money explicando sobre fundos e topos fracos, né? O que seria um topo forte? Vamos entender esse conceito, né? Um fundo forte é quando ele tem o objetivo e o papel cumprido, que é romper topo, tá? Quando isso não acontece e o topo ele acaba perdendo o fundo, esse topo ele se torna protegido, acaba se tornando um topo forte, né? E o fundo ele acaba se tornando um fundo fraco, porque o fundo ele não teve a capacidade o suficiente, força para romper o topo, logo ele se torna um fundo fraco. De igual forma aqui, o fundo não teve a capacidade de romper topo, logo ele se torna um fundo fraco, tá? E o topo se torna protegido, entendeu? Então esse é o papel de um topo e um papel de um fundo, romper fundo ou romper o topo. Logo, se isso não acontece, ele acaba se tornando fraco, tá? E quando um topo ele acaba de cumprir o papel dele de romper fundo, esse topo ele se torna protegido, tá bom? Então, por esse simples conceito, a gente consegue entender o que seria um topo e um fundo forte. Do caso aqui, a gente tem um fundo que não teve a capacidade de romper o último topo, logo ele acaba se tornando um topo teoricamente fraco, né? Claro que o mercado ele pode tudo, mas como a nossa expectativa, a nossa narrativa aqui, ela é de baixa, né? Eu estou trabalhando dentro desse swing, né? Desse topo mais alto e desse fundo mais baixo, né? O que acontece nesse meio termo é apenas um pullback, né? Um movimento corretivo para continuar o flow de baixo. Porque enquanto não rompe topo, amigo, no semanal continua sendo tendência de baixa. Os rios correm para o mar. Estrutura, tá? Dinâmica do mercado, topo, né? Topos e fundos descendentes. Estrutura de mercado, cara. Né? Por isso que é mais importante saber da onde que o preço ele está vindo. Né? Então a gente está trabalhando dentro desse swing high, dentro desse topo mais alto, né? E desse fundo mais baixo. Né? E o preço ele não conseguiu nem superar os 50%, né? O que seria um pullback saudável, né? De topo, fundo,
estrutura de mercado, já que esse fundo ele é fraco, né? E aí que está a liquidez externa, né? A liquidez externa está aqui. Tudo que acontece no interno é para buscar a liquidez externa, que é onde tem mais dinheiro, onde tem mais lote, onde tem mais grana, né? Um imã para o mercado a liquidez externa, tá? Então, sabendo que tem liquidez nas extremidades, o preço ele vai de encontro a isso, entende? Tá? Então, por isso seria a minha visão de que o preço ele pode continuar, faz um pullback aí durante essa semana, mas o fluxo, a tendência é de baixa para continuar aqui captando, rompendo fundos, tá? Essa seria a minha humilde visão. Posso estar errado? Claro que eu posso, creio não estar, tá? A partir desses conceitos que eu acabei de explicar para você, de que o preço ele tem uma demanda lá embaixo, na casa dos 10 mil dólares, ou seja, foi esse fundo que gerou todo esse movimento e o preço ele não mitigou essa região e ainda você tem liquidez lá embaixo, né? Aqui também você tem, né? Sempre quando você vê fundos duplos, topos duplos, é liquidez para o mercado uma hora captar essas regiões, né? Fundos duplos, topos duplos, wedges, bandeiras, né? Então, padrões que o varejo, o mercado tradicional acaba utilizando, acaba sendo um imã para o preço, tá bom? Bom, essa seria a minha visão, tá? Isso pode levar algum tempo, né? Ainda mais com a economia ajudando, taxa de juros, ainda mais agora o SDC perdendo paridade juntamente com o dólar, o mercado pode sentir uma pressão forte, então acho que isso leva-se alguns meses até concretizar de fato, mas ele pode também querer achar um fundo ascendente, querer estopar e reverter a tendência, claro que pode, tá? Porém a probabilidade ela diminui, né? Você tem que entrar no time que está batendo, no time que está ganhando. Qual time que está batendo? O time da venda. A tendência reverteu? Não reverteu. Então, segue o fluxo, né? Continue jogando. Então, a gente sempre... E outra, se você reparar, a venda sempre bate muito mais forte do que a compra para a reversão de tendência, né? Você ganha muito mais dinheiro na queda, tá? É claro que você ganha dinheiro nas duas pontas, né? Mas se tratando de reversão de tendência, a venda, a execução de lucro, ela é muito mais rápida, tá bom? E por esse cenário, por esse contexto que eu acabei de explicar, eu acredito que o preço ele pode vir estar buscando essa região na casa dos 12, 10 mil dólares para uma possível reversão realmente de tendência no gráfico semanal, tá bom? Então o preço ele pode vir buscar, liquidar todo mundo que está nessa região, aí depois pensar, levar um tempo nessa região de demanda, aí sim romper topo, e aí é destino para a Lua, Marte, Júpiter, né? Realmente para as galáxias. Bom, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Você concorda comigo? Você acha que eu estou sendo muito lunático? Você acha realmente que eu estou sendo muito desesperançoso, pessimista? Né? Qual que é a sua visão? O que você pensa sobre isso? Comenta aqui embaixo. Né? Eu estou sujeito também a concordar ou discordar com você no máximo respeito possível, tá bom? Desde que você não me ofenda. Tranquilo, forte abraço, tamo junto e é nóis. Target on my back, lone survivor.